Professor Lênio, vamos lá, sua avaliação, né, a importância, o tamanho de tudo isso que está acontecendo, nos ajuda a aterrar, né, nos aterrar aqui, a entender o tamanho, a monta de tudo isso que aconteceu nesses dias e hoje principalmente. Bom, esse foi um longo caminho, né? Um caminho que começa lá em 2019, porque a história é contingencial, né? O, 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 quando o Supremo começou a ser atacado, aqueles fogos, tudo aquilo que aconteceu, o, a instituição do Ministério Público, que agora se ouve muito bem, naquele momento, por razões também que a procuradora-geral queria ser reconduzida, não tomou as providências que devia tomar e como isso foi resolvido? Foi resolvido com o Supremo pegando o seu regimento interno que dava direito a ele se defender de ataques. Aquilo, em tese, poderia ser inconstitucional, mas o Supremo mesmo se adiantou e, por 9-1, disse que era constitucional. E ali o ministro Toffoli, que foi muito importante, é um nome que não pode ser esquecido nessa história, tá? Porque ele nomeou o Alexandre de Moraes o relator. Então, a partir desse grande inquérito, começou a ser pendurado tudo. Então, hoje, se chegamos a esse dia, porque tudo começou quando o Toffoli fez aquele inquérito. Aquilo podia não ser importante se não tivesse havido, por óbvio, os ataques do Bolsonaro e tudo redundando nessa tentativa de golpe. Então, o Supremo se agigantou por isso, porque ele esteve no lugar certo, na hora certa. O pequeno detalhe, por exemplo, se no dia da eleição o, 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 o próprio PT queria, depois daqueles movimentos do Silvinei, lembram? Daquele negócio, tudo que hoje apareceu, inclusive, Silvinei que fazia por ordem do Anderson Torres, né? A revista dos ônibus e tudo, para impedir que os eleitores fossem votar, o próprio PT queria, de forma precipitada, mas com razões que não podem ser analisadas agora, você sempre pensa naquele momento, o próprio PT queria que as eleições fossem suspensas. E o Alexandre de Moraes foi muito esperto, muito inteligente, porque ele manda chamar o Silvinei e diz: olha, se você não parar com isso, vou prendê-lo, etc. E foi meio a mano militar, assim que terminou com esse negócio e acabou a eleição indo até o final. Então, são pequenos detalhes que fizeram com que o Supremo assumisse um protagonismo, por exemplo, quando ele enfrentou toda a discussão das urnas eletrônicas, o Supremo foi importante na pandemia, naquela decisão do Lewandowski sobre para salvar vidas. Veja que o Supremo salva a saúde, salva o orçamento quando termina com voto com orçamento secreto e salva a democracia. Agora, o Supremo, por isso, tem que ser endeusado? Não, o Supremo tem que ser respeitado e tem que ser discutido dentro de uma dada conjuntura que em nenhuma democracia, o Supremo é o principal, o protagonista. Mas no Brasil, num determinado momento, ele se tornou protagonista. E ele conseguiu atravessar todas as pressões, etc., para chegar no julgamento de hoje. Veja, um detalhe muito importante que não pode passar despercebido. O Brasil hoje, nesse momento, é a única democracia. O Brasil hoje é a única democracia que tem o parlamento como hostil ao judiciário.
Normalmente é o parlamento que sofre ataques do executivo. Aqui, o parlamento, com os amotinados, e vê por que não pode ter anistia. Toda vez que você faz anistia, você cria um problema. Aí, você tem que punir. Hugo Mota não puniu os sediciosos. Contem-me os dois aqui, Pedro e Paulo, qual é quem são os deputados mais barulhentos que atiram todos os dias contra o Supremo? Não são exatamente os amotinados? Se ele tivesse punido com rigor os amotinados, não teria dado uma baixada na temperatura? Então, são todas essas questões que se colocam nesse momento histórico. Eu não falo do dia, mas o julgamento de hoje tem um valor simbólico muito maior do que o real. Ele simboliza o atravessamento da tempestade. Isso é muito importante. Vai ter consequências. Na bonança, tem que fazer reconstruções, etc. Amanhã vai ter reações. Tem um problema nos Estados Unidos, mas faz parte, porque sair de um passado golpista e etc., e de tudo que aconteceu, essa é uma coisa no imaginário brasileiro, os militares são muito poderosos ainda. É por isso, condenar hoje generais, como foi hoje, isto é tão importante quanto o 1985, da Argentina, e quanto no Uruguai, quando declararam inconstitucional aquelas anistias que foram dadas ao pessoal da ditadura. É muito importante isso, né?